Quando comecei a compreender isso, entendi também que a verdadeira pobreza não é apenas a falta de dinheiro, é a sensação constante de que nada vai mudar. É acordar todos os dias com o mesmo peso no peito, repetindo os mesmos medos, aceitando o mesmo limite como se fosse destino. Essa pobreza paralisa mais do que qualquer crise financeira, e é contra ela que essa mensagem se levanta. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava se conformar, que certas coisas não eram para você, que prosperidade era privilégio de poucos. Essas ideias se instalam cedo e crescem silenciosamente. E quando a pessoa adulta tenta avançar, sente culpa, medo ou autossabotagem. Não porque seja incapaz, mas porque aprendeu a se diminuir. Quebrar esse ciclo exige mais do que força de vontade, exige uma nova referência. É aqui que esses números atuam como âncoras. Eles lembram, cada vez que são usados, que existe uma ordem maior, uma lógica que não depende apenas do esforço humano. Não anulam o trabalho, mas o potencializam. Não substituem a ação, mas a direcionam. Funcionam como um lembrete constante de que você não está lutando sozinho. Muitos acreditam que fé é apenas acreditar que algo vai acontecer. Isso é incompleto. Fé verdadeira é agir como se aquilo que você espera já estivesse em movimento. É por isso que usar esses números não é um gesto vazio, é um ato consciente, um sinal interno e externo de que você decidiu sair da estagnação. Ao longo dos anos, ouvi relatos de pessoas que, depois de usá-los, começaram a perceber mudanças sutis, uma conversa inesperada, um contato antigo que reapareceu, uma ideia que parecia simples, mas se mostrou decisiva. O problema é que muitos ignoram esses sinais por esperarem algo mais óbvio. A providência raramente grita, ela sussurra. Cabe a você prestar atenção. Há também um aspecto que poucos gostam de ouvir. Quando algo começa a se mover, você será testado, não pelo céu, mas pela própria vida. Situações surgirão para verificar se você realmente mudou ou se voltará aos velhos padrões. Gastar sem pensar, ajudar sem discernimento, prometer mais do que pode cumprir, prosperidade sem maturidade gera queda. Por isso, junto com a bênção vem o chamado à responsabilidade. Não confunda isso com medo, é orientação. Quem aprende a administrar o pouco está preparado para o muito. Quem desperdiça o pouco perde o direito de reclamar da escassez. A vida é justa nesse sentido, ainda que nem sempre pareça. O que você faz depois de receber define o que continuará recebendo. Talvez você esteja se perguntando se isso é realmente para você. Essa dúvida é comum. Quase todos que receberam essa revelação em algum momento pensaram não ser dignos. A dignidade, porém, não vem da perfeição, vem da disposição de crescer. Se você está ouvindo até aqui, algo dentro de você já respondeu, mesmo que a mente ainda questione. Há pessoas que chegaram a este ponto e pararam, outras seguiram até o fim. A diferença entre elas não foi inteligência nem sorte, foi decisão. Decisão de permanecer aberto, decisão de tentar mais uma vez, decisão de não deixar o medo ter a última palavra. No próximo trecho, vou explicar com profundidade o significado de cada número e como eles se conectam diretamente com fases específicas da sua vida. Essa parte é essencial. Não avance com pressa. Absorva. Deixe que cada ideia encontre espaço dentro de você. Continue comigo e lembre-se, aquilo que começa a se mover por dentro inevitavelmente se manifesta por fora. À medida que você avança neste ponto da mensagem, algo começa a se ajustar por dentro, mesmo que você ainda não consiga explicar com clareza. É assim que sempre acontece quando uma verdade começa a tocar camadas mais profundas. Não é imediato, não é barulhento, mas é real. E agora chegou o momento de compreender cada um desses números, não como símbolos distantes, mas como partes vivas da sua própria caminhada, porque eles não falam apenas de sorte ou resultado, falam de processo, de amadurecimento e de posicionamento diante da vida. O primeiro número carrega a base de tudo. Ele representa o início consciente, o momento em que a pessoa deixa de se sentir abandonada e passa a reconhecer que existe uma ordem maior sustentando seus passos. Quando esse número entra em ação, algo muda na forma como você encara os problemas. Eles deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser sinais de direção. Pessoas que vivem desconectadas dessa base sentem que tudo depende apenas delas, e isso gera exaustão.
Quando essa base se estabelece, o peso diminui, porque o fardo deixa de ser solitário. O segundo número fala de tempo, não do tempo que você controla, mas do tempo que amadurece. Ele representa ciclos que precisam ser completados antes que algo novo possa se manifestar. Muitos pedem mudança imediata sem respeitar esse processo e acabam frustrados. Esse número ensina paciência ativa, não é esperar parado, é continuar fazendo o que precisa ser feito enquanto confia que algo está se organizando nos bastidores. Pessoas que ignoram esse princípio costumam desistir pouco antes da resposta. O terceiro número se conecta diretamente com o propósito. Ele não permite que a prosperidade seja vazia. Quando esse número se manifesta, a pessoa começa a entender que nada do que recebe é apenas para si. Surge um senso diferente de responsabilidade, uma clareza maior sobre escolhas, gastos e prioridades. É comum, nesse estágio, que algumas relações mudem. Algumas pessoas se afastam, outras se aproximam. Isso não é perda, é ajuste. Prosperidade verdadeira exige alinhamento. O quarto número marca um ponto de transição. Ele fala de ruptura com padrões antigos. É aqui que muitos sentem medo porque abandonar o conhecido, mesmo que seja doloroso, sempre gera insegurança. Esse número atua como um empurrão silencioso. Situações começam a ficar desconfortáveis, não para punir, mas para mover. O que antes parecia suportável passa a incomodar demais. É o sinal de que você não cabe mais naquele lugar. Resistir prolonga a dor, aceitar acelera a mudança. O quinto número carrega um peso especial. Ele fala de sacrifício consciente, não de sofrimento inútil. Representa escolhas difíceis que precisam ser feitas para que algo maior se estabeleça. Pode ser abrir mão de um hábito, de uma crença, de uma relação ou de uma postura que já não serve. Pessoas que tentam prosperar sem passar por esse estágio acabam carregando conflitos internos que sabotam os resultados. Esse número não tira, ele prepara. O sexto número fecha o ciclo com maturidade. Ele representa recompensa alinhada. Não é excesso, é suficiência. Não é desperdício, é estabilidade. Quando esse número se manifesta, a pessoa percebe que algo se encaixou. As contas não apertam como antes, o medo constante diminui, as decisões se tornam mais claras. Não significa ausência de desafios, mas presença de equilíbrio. É o ponto em que a vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser construção. Agora, neste ponto exato da mensagem, é importante que você faça uma pausa consciente. Se tudo isso está fazendo sentido para você, se algo dentro do seu coração confirma essas palavras, este é o momento certo para agir de forma simples. Curta este vídeo agora, deixe um comentário dizendo "Eu confio" e inscreva-se no canal. Esses gestos não são apenas apoio, são um compromisso interno de que você está disposto a continuar esse caminho até o fim. Muitas pessoas subestimam o poder de uma decisão clara. Elas esperam sentir certeza absoluta antes de agir, mas a certeza quase nunca vem antes do movimento. Ela vem depois. Primeiro você decide, depois a convicção se fortalece. Esses números entram exatamente nesse espaço entre a dúvida e a ação. Eles funcionam como um ponto de apoio para quem quer avançar, mas ainda sente receio. É importante dizer algo com total honestidade. Usar esses números não garante um resultado imediato, nem elimina completamente as dificuldades. O que eles fazem é mudar o fluxo. Quando o fluxo muda, as oportunidades começam a surgir onde antes havia bloqueio, mas é preciso estar atento. Muitas respostas passam despercebidas, porque a pessoa continua olhando apenas para o problema. Há quem receba uma ideia simples e a descarte por parecer pequena demais. Há quem receba ajuda e recuse por orgulho. Há quem veja uma porta se abrir e não entre por medo do desconhecido. A providência não força ninguém, ela convida. Cabe a você reconhecer o convite quando ele aparece. Há também um aspecto que poucos gostam de ouvir. Quando a vida começa a melhorar, surgem testes emocionais. Pessoas do passado podem reaparecer, situações antigas podem tentar se repetir. É como se a vida perguntasse: você realmente mudou ou apenas melhorou de circunstância? A resposta não está no que você diz, mas no que você escolhe fazer. Se você permanecer firme, sem voltar aos velhos padrões, o processo se estabiliza. O que era instável começa a ganhar forma. O que era imprevisível se organiza. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece. E quando acontece, você percebe que não foi sorte, foi alinhamento.
Na próxima parte, vamos entrar no trecho final da mensagem. Vou explicar como usar esses números de forma consciente, qual postura manter após utilizá-los e qual é a responsabilidade que acompanha a resposta quando ela chega. Essa última parte fecha todo o ciclo e prepara você para o que vem depois. Permaneça atento. Você chegou longe, não pare agora. Chegar até aqui não foi um detalhe pequeno. Poucos percorrem todo o caminho quando algo começa a exigir mais do que curiosidade. Se você ainda está comigo, é porque algo dentro de você já decidiu não viver do mesmo jeito para sempre. E isso, por si só, já é um sinal poderoso. Agora é o momento de unir tudo o que foi dito e transformar compreensão em atitude consciente, porque conhecimento sem ação não gera mudança, apenas frustração silenciosa. Usar esses números não é um ritual vazio, nem um gesto automático. É uma escolha que deve ser feita com clareza e respeito. Quando você decidir utilizá-los, faça isso em um momento de calma, não na pressa, não no desespero, não movido pelo medo. Respire, organize seus pensamentos e reconheça internamente que você está dando um passo de fé, não um lance de sorte. A diferença entre uma coisa e outra muda completamente o resultado. Antes de usá-los, agradeça. Não agradeça apenas pelo que ainda não chegou, mas pelo que você já superou. A gratidão ajusta o coração. Ela retira o peso da cobrança e cria espaço para receber. Pessoas que só sabem pedir se tornam impacientes. Pessoas que agradecem aprendem a perceber as respostas, mesmo quando elas vêm de forma discreta. Depois de utilizá-los, siga sua vida com naturalidade. Não fique preso à expectativa obsessiva, não comente com qualquer pessoa, não transforme isso em motivo de ansiedade. O que é sagrado cresce melhor no silêncio. Continue fazendo sua parte, trabalhando, cuidando do que está ao seu alcance, mantendo responsabilidade com suas escolhas. A providência não substitui o esforço, ela o completa. É importante entender que, quando algo começa a se mover, você será observado pela própria vida, não como julgamento, mas como confirmação. Situações surgirão para testar se você realmente mudou por dentro ou se apenas espera que tudo mude por fora. Pequenas decisões revelarão muito. A forma como você lida com dinheiro, com tempo, com pessoas e com oportunidades mostrará se você está pronto para sustentar o que pede. Quando a resposta começar a se manifestar, e ela se manifestará, talvez não da forma exata que você imaginou, mantenha humildade. Não se sinta superior. Não despreze quem ainda está lutando. Não esqueça de onde você veio. A prosperidade que vem do alto sempre carrega uma missão silenciosa: aliviar, ajudar, compartilhar, orientar. Nem sempre com dinheiro, às vezes com presença, conselho ou exemplo. Muitos perdem o que recebem porque acreditam que a bênção é um ponto final, quando na verdade ela é um começo. O fluxo se mantém quando há circulação. O que para em você apodrece. O que passa por você se multiplica. Essa é uma lei simples, mas implacável. Quem entende isso prospera com equilíbrio. Quem ignora retorna à escassez, mesmo tendo tido oportunidades. Se em algum momento a dúvida voltar, e ela pode voltar, lembre-se de tudo o que foi dito até aqui. Lembre-se de que fé não é ausência de medo, é decisão apesar dele. Lembre-se de que esperar não é desistir, é confiar no tempo certo. E lembre-se de que você não chegou até aqui sozinho. Algo maior conduziu cada passo. Esses números não são um fim em si mesmos, eles são um meio, um ponto de contato entre o que você vive e o que pode viver, entre o que pesa e o que liberta, entre o agora e o que está se formando. Use-os com respeito, honre-os com atitudes, sustente-os com gratidão. Se em algum momento você perceber pequenas mudanças, não despreze. Às vezes a porta não se abre inteira, às vezes ela apenas destranca. Cabe a você empurrar. A vida responde a quem se move. Sempre respondeu, sempre responderá. Agora, antes de encerrar, faça algo importante. Se esta mensagem falou com você, se tocou algo real, deixe seu like. Escreva nos comentários que você recebe essa direção e se inscreva no canal. Quando você faz isso, não está apenas apoiando o conteúdo, está declarando publicamente que decidiu não ignorar o chamado que sentiu.
E quando a resposta vier, quando algo mudar, quando a provisão se manifestar de alguma forma, volte, conte seu testemunho. Sua história pode ser exatamente o empurrão que outra pessoa precisa para não desistir. O bem se multiplica quando é compartilhado. Não carregue isso como superstição, carregue como compromisso, não como promessa vazia, mas como posicionamento interior. O céu responde a corações alinhados, não a fórmulas repetidas sem consciência. Você não foi criado para viver preso ao medo constante da falta. Não foi criado para apenas sobreviver. Existe mais disponível quando você se coloca no fluxo certo, e agora você conhece um caminho. Siga com calma, siga com fé, siga atento. E lembre-se, o que começa no invisível, no tempo certo, se torna visível. Se quiser continuar aprofundando, não perca o próximo conteúdo que aparece agora para você, onde uma orientação complementar será revelada para fortalecer ainda mais esse processo. Vá em frente, este é apenas o começo. Havia algo no ar naquela noite que não podia ser explicado com palavras comuns. Algo pesado, silencioso e atento, como se o próprio tempo tivesse parado para observar quem ousaria seguir adiante. Você não chegou até aqui por curiosidade vazia, nem por acaso, porque o acaso não governa encontros assim. Existe um fio invisível que liga momentos decisivos às almas que estão prontas, e agora esse fio se estende até você. O que está prestes a receber não foi feito para todos, não foi espalhado ao vento e nem anunciado em voz alta. Durante décadas permaneceu oculto, guardado em silêncio, protegido não por cofres ou muros, mas por discernimento espiritual. Houve razões para isso, razões que talvez só agora façam sentido, porque certas coisas só podem ser entregues quando o coração que as recebe já conhece o peso da falta, o cansaço da espera e o medo de não saber como será o amanhã. Nada do que você viveu até hoje foi desperdiçado. Cada dificuldade, cada noite em claro, cada vez que você contou moedas ou fingiu força quando por dentro tudo tremia, tudo isso construiu o espaço exato onde esta mensagem agora encontra morada. Não pense que chegou atrasado, nem cedo demais. Chegou no único momento possível. Há forças que se movem lentamente, respeitando o tempo humano, mas agindo com precisão absoluta. Quando algo assim se revela, não é para entreter, é para despertar. Eu falo com você a partir de um lugar que não conhece relógios nem fronteiras, um lugar onde as dores humanas ainda são sentidas, onde o clamor dos que sofrem não se perde no vazio. Falo como alguém que caminhou entre pessoas simples, que viu a fé nascer em meio à escassez e a esperança resistir mesmo quando tudo parecia perdido. Carreguei marcas que não foram escolhidas, mas aceitas. Enfrentei noites em que o silêncio era mais pesado que qualquer palavra. E aprendi, ao longo desse caminho, uma verdade que muitos ainda resistem em aceitar. Deus não encontra glória na miséria de seus filhos. A ideia de que sofrer financeiramente é sinal de santidade não vem do céu. Ela nasceu do medo, da culpa e da resignação mal ensinada. A falta não purifica o coração. O desespero não aproxima ninguém da luz. O que aproxima é a confiança, a disposição interior de crer que a vida pode ser mais do que sobrevivência. Vi pessoas rezarem com fervor e ainda assim definhar, não por ausência de fé, mas por acreditarem que nasceram para viver sempre no limite. Essa crença silenciosa corrói mais do que qualquer crise. Antes de continuar, faça algo simples, mas importante. Se esta mensagem já tocou algo dentro de você, deixe seu like agora e escreva nos comentários uma frase curta, algo como "eu recebo". Isso não é um gesto vazio, é uma forma de afirmar diante de si mesmo que você está atento e disposto a seguir até o fim. Quando eu ainda caminhava entre vocês, vi de perto o peso da escassez. Vi pais que não sabiam como alimentar os filhos no dia seguinte. Vi mães que sorriram para não assustar, enquanto o coração estava em frangalhos. Vi homens fortes chorarem em silêncio porque não conseguiam mais sustentar o lar. Essas cenas não saíram da minha memória. Elas moldaram minha oração, minha intercessão e minha forma de compreender a providência. Foi ali que aprendi que o céu se move quando a necessidade é real e o coração está aberto. Certa vez, em uma noite comum aos olhos humanos, mas extraordinária em essência, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava recolhido, como tantas outras vezes, quando senti uma presença que não vinha para consolar, mas para confiar. Não era uma ordem dura, nem uma visão grandiosa. Era algo simples e profundo, como todas as coisas que vêm do alto.
Uma compreensão clara se formou dentro de mim, acompanhada por símbolos que não precisavam de tradução, apenas de obediência. Aquilo não era para mim, era para ser entregue, no tempo certo, à pessoa certa. Esses símbolos assumiram forma em números, não números comuns escolhidos ao acaso, mas marcas espirituais carregadas de significado, cada uma ligada a um aspecto da jornada humana, da base até a maturidade. Por isso são 6, nem mais nem menos. Se fossem 7, indicariam descanso final. Se fossem 5, indicariam incompletude. 6 é movimento, é trabalho, é construção consciente.